Olá, Hello, bem-vindos sejam a mais uma live bem-vindos, que acontece bem-vindas. de 2 em 2 semanas ou mais. Ou mais, uma variação entre 2 e 5 semanas. Isso. Então, a É, gente está na quarta live, na verdade, no quarto capítulo do livro uhum, The Journey of Soul Initiation, do Bill Plotkin. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse capítulo 4, que vem falar da parte ou da fase 2, a dissolução. E ele traz algumas práticas e cerimônias para a descida até a alma. E como sempre, a gente gostaria de começar com o poema que ele abre, que já virou uma tradição dentro das nossas 4 lives. já virou o nosso ritual. Isso. Vamos lá, aquecendo a voz. Mais adiante, nessa trilha emaranhada, o amor quebrará a guarita do seu coração até que você chore com a dor da terra, ou chore com o êxtase dos anjos. Na menor presença, você encontrará uma glória cósmica indescritível. No céu noturno, você reconhecerá os ancestrais. Os mortos virão em sonhos, os vivos estão por toda parte, com rostos de nuvens, água, sequoia, granito. Guinness Marie Hogan. Não sei se é assim. Tadam. Andam. Eu queria falar que a principal impressão que eu tive desse capítulo é que se esse capítulo é a porta para você começar a entender que esse poema não é metafórico, Uhum, que ele é bem uhum, descritivo, na verdade. sim, totalmente. Acho que aqui, né, nessa fase, né, a questão da ambiguidade que ela traz, né, no poema, do, da dor e do êxtase, né, é bem o que define a dissolução, né, porque é como se estivesse abandonando uma coisa para se transformar em outra que ainda não é, e quanto mais existência, mais dor, né, e do outro lado tem esse êxtase, ela chama de êxtase, né, mas essa conexão com a vida, né, E antes de e um atravessar abandono. um outro paradoxo, né, ou uma outra ambiguidade que parece estar presente é que antes de atravessar esse texto, esse poema é metafórico, né? É só um símbolo, Uhum, é só uma forma de ver, né? É só uma decodificação uhum, da mente. E depois que atravessa é uma vivência. Isso é muito total. interessante, porque realmente você vai ter que abandonar, né, pelo que ele tá nos chamando a convidar, ou nos convidando, né, nos chamando a olhar, você realmente vai ter que abandonar uma forma de percepção, né? E ele até descreve, Uhum, né, o momento que isso acontece para ele, que é literalmente entre uma porta ou um portal, né? aham, Hum. total. Eu fiquei com a impressão desse capítulo ser bastante prático, na verdade, assim, né? Porque o Uhum, início do livro ele conta bastante sobre o que significa cada fase, né? Ele vai explicando, dando bases. E agora parece que de fato ele começa a conduzir ou mostrar como é que acontece mais textualmente esses processos, assim. E aí, basicamente, esse capítulo ele vai elencando 10 práticas ou cerimônias que ajudam na dissolução.
e levando em consideração os aspectos que ele trouxe nos capítulos anteriores, né? Então, dificuldades ou protetores internos que fazem com que você não se abra para a dissolução, ou processos que facilitam a, o caminho, o mesmo luto nessa fase. Então, todos os aspectos que ele já tinha trazido fazem parte, né, da descida para a alma. Eu achei muito legal, mas eu achei desafiador, porque, como eu já falei em outras conversas, eu não acho que eu estou nessa fase, e eu não acho que eu esteja tão perto dela também, assim. E aí, eu acho que é sempre válido ler, e eu achei muito legal aprender mais sobre o que está envolvido dentro dessa jornada através das práticas. Eu acho que é outro jeito de aprender sobre o que está contido, né, nesse processo. E um jeito muito rico, inclusive. Eu achei até quase mais elucidativo ele falar sobre as práticas para eu entender o que é que precisa acontecer do que ele, né, quando ele é mais conceitual, assim. Mas eu fiquei um pouco, tipo, nossa, que legal, eu gostaria de fazer, mas esse não é agora que eu vou fazer isso, sabe? Hum, Então, eu sim. gostei, mas eu não senti vontade de fazer nenhuma, por mais que seja muito, muito interessante todas as práticas, sabe? Muito interessantes mesmo, assim, achei de um nível surreal de precisão e construção e de arte mesmo, assim, né? As práticas são muito artísticas, muito bonitas, muito sensíveis, muito legal. Hum. E qual que tu gostou mais? Qual que te interessou mais? Eu gostei, eu gostei muito da Mandorla, mas Uhum. também eu gostei da Carta Difícil também. Você escreve uma carta para alguém, eu não sei se é só para alguém ou para algum aspecto também, ou para alguma situação. Eu acho que é para uma pessoa especificamente. E, e você escreve tudo que você falaria para essa pessoa, sem medo e colocando tudo que você tem para colocar para fora. E aí você lê essa carta para outra pessoa, uma pessoa que te daria apoio, né, suporte, assim, para olhar para essa questão. Eu achei bem interessante isso, né? Porque acho que de fato a gente tem relacionamentos e pessoas que representam, projetam muito questões mal resolvidas nossas, né? Questões que nos bloqueiam de avançar. E aí parece estar nelas, né? E aí parece que não é possível ser mexido. E aí eu acho que quando ele convida para você escrever a carta, ele convida para você colocar no papel tudo que está ali, que na verdade está dentro de você, né? Uhum. Que não é aproximado porque parece estar fora, né? Está exterior, assim. Então esse eu achei bem poderoso. E é interessante porque Mas a gente podia ir falando dele, né? mas só uma contextualização, né? A descida, para quem talvez não esteja tão contextualizado nas fases, né, do encontro com a alma, a descida é justamente quando você está se desprendendo, né, desse papel social e das buscas sociais para encontrar a sua alma que não é social, né? Então, quando você fala isso, Gus, eu acho que é uma forma da gente evocar as quatro faces, né, da, é, da, da nossa subpersonalidade, porque elas são responsáveis por defender o nosso papel social. E aí, quando você fala, então eu vou falar tudo, né? Eu vou falar tudo que eu tenho, tanto de defesa quanto de ataque, né? Que essas subpersonalidades podem proporcionar, eu vou expor elas para alguém que não vai oferecer risco, né? Para que elas não precisem se defender, para alguém que pode me apoiar, Uhum. né? Porque nessa exposição, assim como qualquer processo, eu acredito,
né, de autorreflexivo ou terapêutico, a gente se dá conta que aquilo que a gente estava pensando era só o que a gente estava pensando, né? E as nossas quatro faces, ou as nossas quatro subpersonalidades, são aspectos do nosso pensamento, né? Porque o que eu acho mais interessante desse processo, e acho que é por isso que a Mandorla foi a que mais me chamou a atenção, é essa vivência dupla de luto e excitação, assim, né? De muito medo de se desfazer da sua personalidade, de tipo, como assim, né? Não vou mais ocupar um papel social, não vou mais pertencer, que é o custo de encontrar a alma, com a possibilidade de encontrar a alma e de ter uma vivência autêntica de verdade, né? É, e essa, eu acho que eu também me perguntei muito, né, se eu estou de alguma forma perto da descida, mas eu acho que esse duplo Só deixa eu fazer uma sentimento. pergunta. Aham. Tá falando descida, mas você tá falando de dissolução. Ou Dissolução, é perdão. porque a gente. Ah, tá. Ok. É Tá. a Só dissolução. pra Perdão, é ter. mais adequado. Mas eu acho que essa dupla vivência a gente tem muito. A gente tem muita experiência em viver essas duas coisas. De tipo assim, tô olhando uma coisa que eu preciso me livrar, mas tenho medo de me livrar dela, Uhum. né? É, eu acho que isso a gente vive muito, né? Tanto o luto quanto de algo que precisa ser abandonado, quanto a curiosidade, né? E o excitement que tem com a promessa de uma nova versão, né? Não sei se exatamente a gente está perto da alma, mas essas duas coisas é bem interessante, assim, né? Essa polaridade. E aí, por isso que eu gostei muito da mandorla, que é traduzida como amêndoa, né? Literalmente, porque ele propõe que você pegue duas polaridades que você identifica dentro de você, né? E aí, por polaridades, é, a gente pode dizer o masculino, o feminino, né? O super honesto, correto, o corruptível, qualquer uma dessas polaridades que a gente encontra dentro da gente e que necessariamente a gente vai usar as nossas subpersonalidades para nos apoiar nessas polaridades. É, e pede para você desenhar, né? Primeiro pedir licença num espaço, né? Criar condições no ambiente e para você desenhar ou criar dois círculos que se sobrepõem. Pode ser com galhos, pode ser com, né, um desenho, enfim, grande o suficiente para que você possa ocupá-los. E aí, em um círculo, você vai expressar com toda a sua, com toda a fisicalização, com todo o seu corpo, com todas as suas sensações, os seus pensamentos e falas sobre uma polaridade, e depois você vai trocar, né? Em algum momento que você se sentir confortável, depois de fazer todas essas trocas e ultrapassar a mente racional, você vai pisar no centro e deixar com que algo surja ali, né? Que eu acho que é exatamente o mesmo exercício da gente não se defender, né? De não defender um ponto de vista, mas pisar no Uhum. centro. E, enfim, então eu achei curioso e quero muito fazer. Aí a Laura falou que já fez. Queria aproveitar para perguntar como foi, antes da gente passar para as outras práticas. Hum. Eu fiz duas vezes. A primeira vez, é, eu não consegui, porque parece que eu não consegui me desprender de ter uma preferência por um dos lados, né? É, e também veio um constrangimento estranho de estar fazendo aquilo, sabe? Um julgamento, assim, tipo, nossa, que é muito louco, né? Sei lá. E eu não consegui me entregar para a experiência. E aí eu fiz uma outra vez, e eu acho que eu fiquei mais tempo nessa outra vez. Eu acho que eu acabei me entregando porque eu fiquei mais tempo, assim, entre um polo e outro. Eu devo ter ficado 1h30 fazendo isso. E foi uma experiência muito louca. A sensação que eu tive,
Porque o que ele fala é que quando tu é, vai indo de um lado para o outro, né? E quando a tensão ficar insuportável entre, né, os dois polos, você fica no centro. E aí tem uma parte que ele fala, agora não achei aqui no texto, que o objetivo é você sentir a mudança, você se sentir mudando. E foi essa sensação que eu tive, assim, uma sensação muito parecida quando eu estou ou numa meditação muito forte, ou no ayahuasca, né, algo assim, de uma transcendência mesmo, assim, dos polos. E foi muito intenso, assim, eu fiquei... A experiência toda deve ter durado umas 3 horas, assim. Eu fiquei bem abalada, é, não abalada, mas mexida. E uma coisa que fez muita diferença foi eu incorporar os dois polos, que na primeira vez não deu, não consegui fazer, porque eu fiquei com esse constrangimento, então eu não interpretei tanto quando eu podia, sabe? Dessa vez eu incorporei mesmo, assim, era os meus dois polos era existe bem, existe mal. E eu incorporava o bem e incorporava o mal nos dois. E na primeira eu não consegui. Eu fiquei muito do lado do bem, digamos assim, né? É, mas foi bem foda. Até deu vontade de fazer de novo. Quem sabe a gente faz uma mandala aberta. Uau! 3 horas de live. Foda. Mas tu fez sozinha, Laura? Isso. Foi. Até daria pra fazer facilitado, né? Agora parando pra pensar. Acho que é mais fácil. É, mas eu fui. E por que que você fez? Cara, vou te falar que eu fiz. Ai, foi um dia que eu tava num restaurante. E aí veio um, um menino pedir dinheiro. E aí é, eu fiquei muito triste com vendo ele assim, né? E o fato de eu dar dinheiro e saber que ele ia precisar em dinheiro depois e que eu não ia poder dar dinheiro e tal. E eu fiquei muito abalada. Eu comecei a chorar no meio do restaurante, fui embora, esse monte de coisa. E ao mesmo tempo tinha uma compaixão de entendimento, né? De não julgamento da cena, assim, né? E aí eu quis colocar esses dois polos, assim, né? Essa indignação com o mundo que vinha e do lado essa aceitação que eu defini como bem e como mal, assim, né? E que inclusive ele fala, né, um pouco disso na prática do grieving. Não sei como é que é a tradução em português. Grief work, trabalho de luto, talvez seja, né? É, acho que é enlutamento ou trabalho de luto. Isso. Sobre como, passando por esse processo, né, da dissolução, a gente precisa enlutar as perdas, né? Ele fala de extinção em massa, de caos climático, de injustiça social, colapso cultural e tal. Então, acho que teve um pouco dessa cara, assim, também, sabe? De, talvez, me desidentificar com esse tipo de situação, né? Que tem alguém na rua. E até hoje, na verdade, assim, eu não consigo também. Acho que tem espaço para integrar ainda. Qual que foi o que você mais achou interessante, Laura?
Cara, eu acho que é difícil escolher, né? Eu acho a mandorla muito interessante, porque eu nunca tinha visto em nenhum lugar assim, uma prática assim de polaridade. É, teve uma outra que eu fiz que eu gostei muito, que eu acho que é essa do, do obstáculo, né? Que é. Agora eu não sei se eu vou descrever certo, me ajudem aí. Mas o que eu fiz foi o seguinte: eu fui para um lugar de natureza e isso a minha guia falou, né? Que ela usa o trabalho dele, assim, para orientação. Eu acho que a prática foi essa. Chegar num lugar de natureza, identificar uma porta, né? Que pode ser uma árvore ou uma pedra, enfim, algum lugar que vai indicar que você vai entrar num portal, né? E ir para esse lugar com uma pergunta, com essa pergunta que te move no momento, que esteja viva, né? E aí eu fui com a pergunta, o por que eu tô aqui? E entrei num portalzinho, assim, nesse parque. E aí, a, o que ela me disse é que era para esperar que algum ser iria aparecer, né? Uma planta, um animal, enfim, e daí para conversar com esse ser. É, e aí eu encontrei. Engraçado que eu achei que fosse, né? Eu tava esperando um animal e acabou sendo uma planta, assim. Eu tive umas conversas com uma planta. Foi muito interessante sobre beleza, né? E, e eu também entrei assim um pouco nesse espaço de julgamento. Como assim? Eu vim conversar com um ser, que coisa estranha. É muito louco, porque parece que a experiência toda ela acaba emergindo, assim, sabe? E aí depois eu saí da porta, né? E daí anotei o que tinha acontecido e tal. Também foi bem. Essa foi muito interessante. Legal. Legal. Quer contar um pouquinho sobre essa mentoria que você está tendo? Ai, ah, sim, eu entrei em contato com esse trabalho, né, do Bill Plotkin por causa do Fausto, um amigo, e aí ele fez alguns trabalhos com uma pessoa, o nome dela é Mita, né, Mariana, na verdade, né, e ela faz conduz, assim, alguns retiros, na verdade, que é com base no trabalho dele e do Thomas Berry, eu acho. E aí eu tava, assim, num momento muito difícil, assim, da minha vida, que eu tava lidando com a sensação, com a consciência de morte, assim, né? Que a morte, que a gente vai morrer, né? O corpo físico, né? E que a vida tem, que os momentos não voltam, né? Eu acho que é muito uma consciência que, pelo menos, eu tenho muito quando eu tomo ayahuasca, por exemplo, mas que no estado natural do dia a dia eu não tenho, né? E aí acabou, eu ficava muito emocionada com os momentos, assim, era muito louco, porque eu sabia que eles iam mudar, sabe? E aí tava me atrapalhando muito, atrapalhando entre aspas, né? Mas a minha vida funcional tava muito difícil. E aí eu entrei em contato com ela e a gente começou a fazer, assim, algumas das práticas que estão aqui, né? Mas de uma forma muito foi uma coisa que ela me falou desde o início, assim, e que eu acho que também é um cuidado que se tem, né, quando a gente tem um trabalho como o do Bill Plotkin, né, que é de não tentar encaixotar muitas coisas, assim, né. Ah, tem que fazer isso, depois isso, né. Eu acho que ele já tem um cuidado, mas é sempre uma coisa que eu fico atenta, né. E aí essa mentoria tem sido, assim, muito
uma cocriação, assim, entre eu e ela, assim. Ela me fazendo perguntas e fazendo atividades e tal. Que tem me ajudado a estar nesse processo de uma forma mais consciente, porque dá muita vontade de fugir, sabe? Uhum. Dá muita vontade de, cara, só voltar para o que eu era, né, antes de saber, Deixa eu só fazer uma de pergunta de entrar em contato com curiosidade. essas Quantos coisas. anos você tem? Sim, 36. 36. É curioso, porque Mas esse processo na, começou com 35. com 35. É porque nesse setênio especificamente, dos 35 aos 42, é a primeira vez que a gente experiencia o declínio biológico. E Hum, por volta dos 37 anos, a gente começa a perceber a morte. Então, é bem curioso, assim. hum, Só que faz muito sentido. esse efeito, né, de começar a perceber a morte, ele é um efeito precursor de um salto de autenticidade que vai se dar até os 42 anos, ou nos 42 anos, né? Uhum, Então é interessante porque de alguma forma está ligado, né? A autenticidade é literalmente o melhor do encontro com a alma que a gente pode ter, independente de um processo mais consciente e radical, vamos dizer assim, né? Afinco a esse encontro uhum, assim, que a gente vai ter necessariamente na vida, independente do tipo de vida que você leve. E se você vai sentir a necessidade da autenticidade, você vai expressar isso de alguma maneira. E se você não uhum, expressar, você vai ter novos ciclos de tentativa disso até o final da vida, né? Mas é curioso. uhum, É curioso porque eu também estou nesse setênio e também estou sentindo exatamente, né? Também tive contato com a morte, assim, né? Com a realidade do pensamento de morte nesse uhum, ano, né? Que eu tô para fazer 37. Então, bem curioso, bem curioso. Que seja a evocação de uma autenticidade aí, que seja isso. Ah, Oxalá, né? Mas como que foi o teu, Jô, O meu desse foi contato com a morte? o meu foi um processo grande de olhar para a criança ferida, né? Hum, Ele começou assim de forma mais consciente, ele começou o ano passado, por volta dessa época assim do ano passado, da primavera do ano passado. E eu comecei a expressar coisas que não tinham uma razão lógica, né? Mas que eram claramente comportamentos infantis, né? De raiva, de birra, de conflito e tudo mais. Também precedeu ao meu casamento, então eu também sabia que de alguma forma eu estava sendo convidada a uma mudança, né, de filha para esposa, que tem uma coisa importante também que acontece no arquétipo, porque você é um convite para a vida adulta, né, pelo menos no papel uhum, social, né. Não que as esposas sejam necessariamente adultas e maduras, né, mas existe esse convite, né, arquetípico no papel social. Mas aí parece que a criança começou a vir muito à tona, né? E aí eu também tive vivências com a medicina da ayahuasca para aprofundar isso. E uhum. nessas vivências eu vi que essa criança ferida não era dessa vida, né? Aí já estou me declarando reencarnatória aqui, mas acho que quem estuda biografia, que é o meu caso agora, estou estudando biografia, necessariamente aceita esse fato, né, da reencarnação. É, e, e aí, e aí foi muito revelador porque eu pude ver de onde vinham todos esses comportamentos e também os comportamentos que eu considerava como bons, como desejáveis. Uhum, Eles estavam todos ligados a uma relação, né? E aí, essa relação era uma relação que eu senti que, como criança, eu fui violentada, né? Injustiçada, né? É uma criança muito sofrida, condições muito cruéis, né? E aí
em algum momento, né, também, além da medicina da ayahuasca, com a energia de Xangô, né, que para quem conhece os orixás sabe que Xangô trabalha muito na linha da justiça, e para quem não conhece, né, os orixás, tente imaginar o que é o arquétipo perfeito da justiça. Se a justiça fosse perfeita, como ela seria, né? Que energia é essa? Se a justiça fosse completamente fiel à verdade, que energia é essa, né? Que pode estar presente numa conversa, que pode estar presente numa dinâmica, né? E aí, nessa energia específica de justiça, eu fui convidada a olhar com justiça para isso. Hum, Se eu estava usando isso para, de alguma forma, ser ingrata à vida ou me filiar com a morte. Só que a sua tentativa de se defender ali nas 4 faces, né? É tão grande que essa não é uma escolha muito fácil. Eu prefiro abandonar essa ideia e me filiar com a vida, ou eu prefiro confirmar que essa ideia é válida e e justifica a minha sensação de justiça. Só que quem sente injustiça sente raiva. Quem sente raiva se afiniza com a morte. hum, E ali, né, com os sentidos ampliados, eu pude ver a minha afinidade com a morte. Bem, bem grande. Assim, bem, bem grande. Né? Então, ali mesmo, né, eu tive que tomar consciência e pedir por uma outra escolha, obviamente, porque eu não queria ir por esse caminho, só que você vê que você queria porque você estava afinizado com sentimentos que te levam à morte, né? E aí ali eu tive que fazer outra escolha, né? E essa outra escolha eu venho fazendo, né? Porque eu tive que abandonar muito, assim, tive que abandonar uma personalidade que eu conhecia, porque tanto as coisas ruins quanto as coisas que eu achava boas, e aí eu posso dizer a minha determinação, a minha vontade de fazer, né, a minha objetividade em fazer as coisas, né, a minha garra, tudo isso estava ligado também a uma outra face de uma criança ferida, né? hum, Então, do mesmo jeito que eu era injustiçada, eu transformava essa justiça em garra. Do mesmo jeito que eu era triste, eu transformava essa justiça essa tristeza em revolta, né? E essa revolta que uhum, tem cara de objetividade e de determinação, né? Ou tem cara de, né, questionamento do status quo da sociedade e tudo mais, né? Então, aí você vê as duas faces, né? Aquilo que te levaria à glória, né, uhum, tem uhum. também uma raiz muito, muito prejudicial, né, e enraizada na morte, na sensação de morte, porque todas essas sensações não trazem vitalidade, ao contrário, né, trazem estresse, burnout, e tudo mais, né, e, e agora, e aí lá a única coisa que eu consegui fazer foi eu não quero isso, mas eu não sei como é o outro lado, né, não sei como é o Sim. outro lado, então talvez seja uma dissolução, né? Talvez seja uma dissolução. Mas Porque eu não tinha realmente aonde me agarrar, né? Até agora eu sim. estou construindo isso, assim. Estou Hum, identificando isso, né? E eu acho que os passos mais concretos que eu dei foram me apoiando na consciência da natureza. Assim, os passos mais concretos que eu dei, assim, de onde eu consigo mais me ver, né? Consigo mais ressoar de uma forma mais autêntica, mas isso está bem fresco ainda. E aí, não sei o que vai acontecer, eu não sei o quanto que, se um dia eu vou equilibrar, né, toda a experiência adquirida com uma nova pessoa, se eu vou me, uhum, né, se eu vou transformar o que eu penso absolutamente, se existe um outro caminho, eu não sei ainda, né? Mas eu acho que uma forte tendência, acho que é por isso que a Mandorla me chamou tanta atenção, uma forte tendência é se eu não sou isso, eu sou completamente o contrário, eu sou o oposto, né? Eu sou sim. onde eu não me identifico, né? E Uhum, eu acho que é um pouco esse.
esse essa vivência agora, mas tem um chamado muito claro para um silenciamento, né? Um chamado muito claro Uhum. para a natureza mesmo, né? Para a natureza que realmente compõe o que eu posso experienciar como autêntico. Uhum. E essa é outra prática que ele fala, né, do entrar em contato com o selvagem, né, de sair, porque quando é, nas sociedades que mantinham esses ritos, né, os, os indivíduos se afastavam da cidade, né, da vila, do vilarejo, da comunidade, e iam para outro espaço, né, e aí ele recomenda fazer isso, né, porque, né, quando a gente está no, no nosso círculo social, na nossa cidade, ou, né, nas relações que a gente construiu até então, é como se elas reforçassem a nossa identidade, né? E Isso. aí uma forma é, de se afastar, né, é entrar em contato com a natureza, porque o mundo natural não tem essas definições, né? E aí eu acho que tá muito alinhado com essa tua descrição, né? Talvez tu tenha feito até de uma forma intuitiva, né? Mas que ele explica por que que faz sentido, e ele fala muito que dá muito medo, né? Dá medo de morrer de fome, dá medo de ficar louco, dá medo de um monte de coisa que as suas personalidades vão tentar te proteger, né? É, mas a minha hipótese é que esse medo, claro, dá muito medo, mas a minha hipótese é que existe um momento certo para que você enfrente ele, Uhum. né? Que não é a ausência dele, né? Que não é a ausência dele, mas existe um momento certo que você É, estará mais preparado ou que menos coisas estarão em jogo, né? com certeza. Para que você o enfrente. E esse momento eu acredito que é esse setênio, dos 35 aos Uhum. 42, dos 42 aos 49. Engraçado que ele não fala disso, né? Ah, é. Ele não fala de É que idade. agora eu tô misturando as coisas, mas é um. Não, sim, sim, mas eu fiquei pensando sobre isso, que ele não refletia agora, porque eu não tinha me dado É. conta que ele não Mas fala de. ele fala em algum momento no início do livro, ele fala sobre você, para você começar a trilhar isso, você precisa ter conquistado seus papéis sociais. Muito difícil Sim. você, né? Você precisa ter conseguido fazer dinheiro, conquistar seus papéis sociais, etc. É muito difícil você pular essa fase, né? Então, Não, mesmo que ele você fala que não é adiante isso, recomendado, é, inclusive, né? mesmo que você adiante, né? Quer dizer, você vença a luta que normalmente a gente faz dos 21 aos 35, antes, você precisa fazê-lo, né? Não dá para pular. Uhum. Sim. É. Ou seja, eu ainda Você ainda tem tempo. não estou apto, tenho tempo de sofrimento. Quantos anos tu tá, Gus? 32. Ah, tá. Esse momento que ele tá entre os 28 e os 35, os 32 para o 33 ali é o ápice, né? É o ápice Da dessa. loucura. É o ápice da loucura na luta, porque é o momento que a gente se dá para conquistar o nosso lugar no mundo, né? E o que precede esse momento, desculpa, o que procede esse movimento, né? Depois que você conquista esse lugar no mundo, é a busca pelo amor, né? Pela em casamento, enfim, é, se abre, né? Então, ainda tem essa fase antes da fase da autenticidade, né? Porque
aí, segundo aí, né, as observações da metamorfose humana, né? Então, você precisa primeiro aos 33, né? 33, 34, buscar esse lugar social para se estabilizar no que pode se chamar de casa, né? Um lar, uma casa. E aí, a partir disso, você pode deixar essa casa. Mas é claro que a gente Legal, né? não. Ótimo. Ou seja, tu vai juntar para ter certeza que depois tu vai abandonar tudo. Isso. Como bem manda o mundo Ai, da dualidade. ai, nem fale. Nem Mas eu fale. Mas acho que agora a parando para beleza é a pensar, é gente mesmo. fazer isso de forma consciente, né? Porque Sim. como a gente estudou no outro livro, né, do desaparecimento dos rituais, se a gente não faz isso de forma consciente, a gente adoece, né? A gente adoece porque a gente acha que tem alguma coisa errada. Eu sempre quis tal coisa, agora eu quero outra, né? Eu conquistei tudo que eu Hum, queria, agora eu preciso de outra coisa, né? A gente Toma adoece. Parece que remédio. as pessoas não estão passando por isso, né? Só eu que estou passando por isso. Exato, né? Estou sozinho Uhum, nisso e de fato a natureza sempre vai ser, né, em qualquer uma das referências que a gente vai estudar do ponto de vista de transformação do pensamento, a natureza sempre vai ser o refúgio, porque ela é a matriz, uhum. né, da onde essas transformações foram primeiro pensadas, vamos dizer assim. E me ocorreu aquele livro que tu postou esses dias, Gus, do mito do normal, do Gabor Mate. Sim, Foi tu que postou, não foi? sim, Eu exato. acho que essa crença de que se existe uma normalidade, assim, né? Que o normal é, na verdade, o normótico, que existe um jeito certo de ser humano, e aí o fato de tu estar questionando coisas na tua vida, ou estar sentindo coisas que não são consideradas dentro desse padrão, não deveria estar acontecendo, né? E aí é que eu Uhum. acho que a gente se perde do, é, dessa conexão, né, com algo que é vivo e que não é encaixotável, né? Esse pensamento, né, de binário, eu acho que é uma das principais coisas que eu vejo impedindo esse desenvolvimento para o estágio adulto. Que as Com pessoas começam certeza. a tomar remédio, né, assim, de, Sim, para se puta, tô dopar, com né? déficit de atenção, tô pouco produtivo, não consigo me concentrar e tal, mas, poxa, É muito engraçado como foi vendida uma ideia de que a transformação é ela estagna em algum momento, né? Tipo assim, tem coisas a serem uhum, conquistadas e dali a felicidade é certa, né? Não, né? Cada fase tem a sua conquista, cada fase tem a sua prioridade, né? O normal é a gente passar pelas metamorfoses, o normal é a gente passar por ciclos onde a gente reolha os ciclos passados, onde a gente uhum, tem novas oportunidades de viver, né, as mesmas sensações da infância, mas com outra maturidade, né? Porque o sentido do universo é o perdão, né? O sentido do universo é o amor, o sentido do universo é a gente conseguir transcender e se curar. De tudo isso, eu acho que se aproximar da natureza é estar mais em contato com esse sentido, porque de fato dentro dos nossos papéis sociais a gente fica se distraindo, né? É um grande jogo de espelhos, né? É, uhum. Eu acho que só esse entendimento da subpersonalidade já é, puta, muito Uhum. interessante, assim. Sim. muito. Porque o que eu fui vendo foi, agora que eu tô vivenciando, é um rebote de uma personalidade minha, escapista pra caramba, que é de uma subpersonalidade que é projeção. Então eu tô projetando pra caramba o que eu tenho que ser, ou o que os outros são, né? E Isso aí eu também é a fui vendo vivência do seu que, ciclo dos 7 aos 14 anos. pode ser, Hum, mas o entendimento de que existe essas subpersonalidades que elas estão tentando me defender e que tá tudo bem, eu preciso me relacionar com elas, né? Fazer as pazes com elas, né? E não lutar contra elas, que eu acho que é uma coisa que ele traz que é muito, muito interessante. Me deu uma, puta, tá tudo isso. bem, Não não tá precisa se tudo bem, acuar, né, quando mas ela.
isso, eu não tô me sentindo bem, mas faz sentido que isso está acontecendo, né? Que isso esteja acontecendo. Já é Hum. libertador, né? A gente passa mal melhor, né? Na verdade, eu falei errado. É uma retomada dos seus 14 aos seus 21 anos, na verdade. Hum, Então, você está vivendo de novo as sensações da adolescência, mas agora com uma oportunidade de maturidade diferente. hum, Hum. faz sentido. Faz bastante sentido. Enfim, temos trabalho para frente. Temos trabalho pela frente, mas esse é o trabalho. E é muito, Esse é pelo o menos único. muito gratificante para mim perceber cada vez mais que esse é o trabalho. Antes, isso era meu hobby, Total. sabe? Muito. Ah, É, mas esse é o trabalho, né? E o único sentido, né? E falando para o Gus como irmã mais velha, pelo menos dessa metamorfose que ele está passando, o único sentido de toda a luta é saber o sentido dela, não a luta em si, né? Uhum. Porque você Sim. sempre vai ter apoio, sempre vai ter apoio. E esse é a fase que a gente acha que a gente precisa se livrar dos apoios, que a gente precisa, né, do nosso lugar no mundo. Só que o fato é que a gente sempre vai ter apoio. Hum. hum, putz, isso é outra coisa, né? Que eu acho que esse trabalho é tão importante, os rituais também, né? Do apoio mesmo. Porque Justamente. não é como se a, a resistência vá ser menor. Ah, eu vou sentir, vou. Não, tu vai passar mal, né? Com a sua personalidade. Vai acontecer, vai ser difícil. Mas o fato de se ter apoio, né? De um guia, né? Ou Ou pessoas desse grupo. que... Exato. Hum. Que eu acho que é um pouco do nosso intuito, né? Sim. Faz toda a diferença em Hum. tudo, porque por que que essa sociedade não tem pessoas que entram em depressão, né? Porque as pessoas não se sentem desconectadas, elas não se sentem sozinhas, né? Existe uma relação, né? Consigo, com a comunidade, com a cultura, com a natureza. E eu acho que isso é uma das coisas que foi se perdendo, né? Pela perda desses conhecimentos, né? Dos rituais, etc. Sim. Eu Então, acho que eu nunca tinha me caído a ficha tão grande de que primeiro a gente solidificou a vida, né? A gente não vê a vida como um processo em constante transformação e evolução, né? A vida no sentido de a nossa Uhum. experiência de vida, né? É, uhum, e aí, uma vez que a gente solidifica, é claro que os rituais vão desaparecer, né? Agora, quando a gente se dá conta que ela é sim um constante processo de metamorfose e que o que vai ajudar a gente a passar por essas metamorfoses são os próprios rituais, aí eles se tornam essenciais, né? total. E é por isso que a gente teme fins, né? Porque se a gente quer que fique igual, porque a gente acha que tem que ser igual, que é ruim que mude, não, o fim é ruim, né? Hum, Então faz sentido essa relação com luto, né? Com morte. com certeza. E faz sentido a gente ficar triste pela perda e com medo da mudança, mas também curioso e Uhum. esperançoso. A gente acabou não listando aqui as 10 práticas, né? Mas eu não sei se vocês querem passar rapidamente Verdade. pelas 10 práticas. O importante é saber, né? E é saber identificar, né? Esse momento que você está à beira da dissolução, né? Ou seja, à beira de uma mudança muito grande de sistema de pensamento. E como você pode acolher isso através de práticas que acolham, que deem consciência para esse medo e que abram espaço para uma coisa que é completamente nova. Eu acho que todas elas têm essa característica, né? Todas as práticas.
Hum, Sim, muito bom. muito legal. Ok, Eu gente. sempre Querem me falar? Então, sinto, eu sempre me sinto descobrindo um novo mundo, assim, né? Parece que a gente entra em outra, sei lá, no subterrâneo, sabe? Do mundo e vai escavando, assim, descobrindo coisas. É muito engraçado. É outra dimensão mesmo, né? Muito legal. Aí. Bom, eu vou citar rapidinho, então, os nomes, né? Vamos citando assim. Então, o trabalho do luto, é uma experiência completa, corpórea de todas as emoções. Se render ao seu a seu desejo mais profundo. Posso traduzir assim? Longing? Acho que sim, né? Seu desejo mais profundo, acho que sim, sua os necessidade mais chamados mesmo. profunda. Hum, É, deixando ir a vontade ou o seu apego aos resultados, estabelecendo um, um romance com o mundo e duplando, dwelling, como a gente pode traduzir isso? Com a selvagem? hum, deixa eu ver. Boa pergunta, eu não sei. Dwelling. Habitar o E selvagem. habitando o selvagem, legal. A carta mais difícil é a cerimônia de um portal de um caminho. Adoro esse também, desplugando da Matrix e entrando no mundo selvagem. A mandorla, né, amplificando a tensão entre opostos. O obstáculo da encruzilhada, assim que eu posso falar? Hum, É, uhum, o obstáculo da encruzilhada, uma parede que na verdade é uma porta. E é isso. adorei. Então, quem tiver E essas curioso, são as 4. As 4 não, as 10. isso. Bem de boa. Bem Bem de tranquila. boazinha, dá para fazer uma por dia. Até a nossa próxima live, faça uma por dia. E vai começar a jornada dos 10, das 10 cerimônias. Sabe o que isso me lembra? Aquele meme, não sei se vocês já viram, que tem um papagaio todo bonitinho, assim, e do lado um papagaio da mesma espécie, só que todo escabelado, assim, com o bico aberto, assim, e tal. E aí o Antes e depois bonitinho da é, live. eu lendo, não, eu lendo sobre ensinamentos espirituais, né? Daí o papagaio bonitinho. Daí eu vivendo os ensinamentos espirituais na prática. E o Perfeito. papagaio todo cagado. É isso. É isso. É isso, gente. Sem perfumaria aí. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo.